Tudo bem? Espero que seja tudo bem com você. Vamos para mais um exercício. Estamos aqui na página 14, na letra I. Agora vai começar uma sequência de exercício que a primeira parcela tem um número menor de algarismos do que a segunda parcela. No caso que nós teríamos uma soma de 4.826 mais 38.789. A primeira parcela com 4 algarismos, a segunda parcela com 5 algarismos, certo? Então, é só uma sequência aqui que a gente pode fazer, tá? Se você já está aí com seus alunos, né, somando, normalmente o que a gente faz? A gente inverte, né? Põe esse maior algarismo em cima, né, com primeira parcela, e esse com menor parcela embaixo. A gente faz a soma. Mas pode acontecer de aparecer assim, o aluno se deparar com esse desafio. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando que o meu Soroban, só para recordar, ele tem 8 classes, tá? Então eu vou fazer aqui com 7 classes, ok? Ó, todos os dois algarismos, como tem mais de todas as duas parcelas, como tem mais de 3 algarismos, necessitam de 2 classes para serem registradas, ok? Se precisa de 2 classes para registrar, eu vou registrar na sexta e na sexta e na sétima. Vou registrar a outra na primeira e na segunda, certo? Então, eu teria ocupado esse espaço do Soroban. Precisaria saltar uma classe para não confundir. E sobraria só uma classe para fazer o registro, né? Repetindo a segunda parcela. Então, com 7 classes, a gente não consegue registrar as duas parcelas mais o resultado. Então, a gente vai registrar a primeira parcela do lado esquerdo do Soroban e a segunda parcela do lado direito, onde a gente vai efetuar o cálculo, tá? No meu caso, que eu tenho 8, eu conseguiria registrar as duas mais o resultado, ok? No próximo cálculo, eu posso até fazer com 8, mas eu vou utilizar 7, porque a maioria das pessoas tem 7, ok? Então, vamos lá fazer o registro, o cálculo. Então, 4.826 mais 38.789. Com a mão esquerda, na unidade da sétima classe, vamos registrar o 4. Com a mão esquerda, na centena da sexta classe, nós vamos registrar o 8. Com a mão esquerda, na dezena da sexta classe, nós vamos registrar o 2. E com a mão esquerda, na unidade da sexta classe, nós vamos registrar o 6. Com a mão direita, na dezena da segunda classe, vamos registrar o 3. Com a mão direita, na unidade da segunda classe, vamos registrar o 8. Com a mão direita, na centena da primeira classe, vamos registrar o 7. E na dezena da primeira classe, vamos registrar 8. E na unidade da primeira classe, vamos registrar 9. Vamos começar a efetuar o cálculo. Mão esquerda na unidade da sexta classe, mão direita na unidade da primeira classe. Com a mão esquerda, nós vemos 6. Com a mão direita, nós vemos 9. 6 mais 9, 15. Apagamos o 9, registramos o 5 na unidade da primeira classe e somamos 1 imediatamente à ordem superior, a qual nós vemos 8. 8 mais 1, 9. Apagamos o 8, registramos o 9. Deslocando o nosso dedo indicador da mão esquerda da unidade da sexta classe para a dezena da sexta classe e o nosso dedo indicador da mão direita na dezena da primeira classe, com a mão esquerda nós vemos 2.
Na mão direita, nós temos 9. 2 mais 9, 11. Apagamos o 9. Registramos 1 na dezena da primeira classe e somamos 1 imediatamente na ordem superior, que contém 7. 7 mais 1, 8. Apagamos o 7 e registramos o 8. Deslocando o nosso dedo indicador da mão esquerda para a centena da sexta classe e com o dedo indicador da mão direita na centena da primeira classe, na mão esquerda nós vemos 8, na mão direita nós vemos 8. 8 mais 8, 16. Apagamos o 8, registramos o 6 na centena da primeira classe e somamos imediatamente 1 na ordem superior, a qual encontramos o registro de 8. 8 mais 1, 9. Apagamos o 8 e registramos o 9. Deslocando o meu dedo indicador da mão esquerda para a unidade da sétima classe e com o dedo indicador da mão direita na unidade da segunda classe, com a mão esquerda nós vemos 4. Com a mão direita nós vemos 9. 4 mais 9, 13. Apagamos o 9, registramos o 3 na unidade da segunda classe e somamos 1 imediatamente na ordem superior, a qual tem o registro do 3. 3 mais 1, 4. Apagamos o 3, registramos o 4. Deslocando o nosso dedo indicador para a dezena da sexta classe, o aluno vai perceber que não tem mais números, registrados, é todo zero aqui. Então, o cálculo já acabou. Portanto, nós temos o quê? Um resultado de 43.615. Tudo bem? Vamos esperar o soroban para o próximo cálculo. Soroban zerado. Vamos conferir se o soroban está zerado? Olha como que a gente vai conferir se o soroban está zerado. Conferindo que o soroban está zerado. Nesse caso aqui, a gente vai poder fazer o registro da primeira parcela, da segunda parcela e repetir ela para que a gente também registre o resultado da soma. Porque a primeira parcela ocupa uma classe, a segunda parcela ocupa duas. Então, para quem tem um soroban com 7 classes, dá para fazer o registro. Para quem tem um soroban com 7 classes, esse registro não dá para registrar as duas parcelas e o resultado quando as duas parcelas têm duas ou mais classes. No caso aqui eu tenho uma com uma classe e a outra parcela com duas classes, então dá para registrar. Então vamos fazer o registro de 99 mais 3.924. Então vamos lá. Mão esquerda na dezena da sétima classe, vamos registrar 9. Com a mão esquerda na unidade da sétima classe, vamos registrar 9 também. Na unidade da quinta classe, com a mão esquerda, vamos registrar 3. Na centena da quarta classe, vamos registrar 9. Na dezena da quarta classe, com a mão esquerda, vamos registrar 2. E na unidade da quarta classe, vamos registrar 4. Vamos repetir essa parcela novamente na segunda e primeira classe. Então, com a mão direita, na unidade da segunda classe, nós registramos 3. Na centena da primeira classe, com a mão direita, registramos 9. Na dezena da primeira classe, registramos 2. E na unidade da primeira classe, registramos 4. Vamos realizar o cálculo. Com a mão esquerda na unidade da sétima classe, com a mão direita na unidade
da primeira classe. Com a mão esquerda, nós vemos 9. Com a mão direita, nós vemos 4. 9 mais 4, 13. Apagamos o 4, registramos o 3 e somamos 1 imediatamente à ordem superior, aonde tem um registro do 2. Então, 2 mais 1, 3. Apagamos o 2, registramos o 3. Deslocando o nosso dedo indicador da mão esquerda para dezena da sétima classe e com o dedo indicador da mão direita na dezena da primeira classe, com a mão esquerda nós vemos 9, na mão direita nós vemos 3. 9 mais 3 dá 12. Apagamos o 3, registramos o 2 na dezena da primeira classe e somamos 1 imediatamente na ordem superior, a qual a gente lê 9. 9 mais 1, 10. Apagamos o 9, registrando assim o 0 na centena da primeira classe e somando 1 imediatamente na ordem superior, onde nós encontramos 3. 3 mais 1, 4. Apagamos o 3 e registramos o 4. Perceba você que o aluno deficiente visual ele poderia deslocar o dedo para a centena, da sétima classe com a mão esquerda. Ele ia perceber que não tem, que está registrado 0. Só porque está na primeira, ele não poderia. Ele poderia correr o dedo, né? Na verdade, ele corre o dedo como pinça, né? Para saber se tem pedra em cima e embaixo. Então, você tem que mostrar isso para o seu aluno, dever, né? Então, aqui, ó, ele percebe que os números acabaram. Então, acabou o cálculo. Então, nós temos o registro de quanto aqui? Nós temos o registro de 4.023. Ok? Perceba que esse cálculo, você somou aqui, quando você estava na dezena, houve reserva que foi para centena, que houve reserva que foi para unidade de milhar. Então, foi sucessivo. Então, esse é um exercício que vale a pena ser treinado. O que você pode fazer agora? Você pode voltar ao vídeo, ouvir a narração, com o seu Soroban, operar o cálculo. Depois, o que você pode fazer? Voltar ao vídeo e aí, na primeira parte, você não concentrou na imagem. Aí você concentra na imagem, tira o áudio e você vai narrar com o seu estilo, né? Cada um tem um estilo, desde que o comando seja claro, sem problema nenhum. Vamos apagar o Soroban para o próximo cálculo. Vamos realizar a adição, né? Então, temos lá 587 mais 8.437. Novamente, a primeira parcela tem menos algarismos que a segunda parcela. Se a gente fosse fazer em tinta, o que a gente ia fazer? A gente ia inverter lá no quadro, né? Mas com o Soroban não precisa, porque ele vai perceber que acabou o número, acabou o cálculo, certo? Então vamos fazer o cálculo? Então, primeira coisa, vamos registrar a primeira parcela. Então, quem tem um Soroban de 7, só um minutinho que eu vou pegar meu Soroban aqui de 7. Normalmente, quando você tem um Soroban de 7, tá? O que acontece aqui? O aluno já vai para o lado esquerdo, ele já sabe que aqui é a sétima classe, aqui é no lado direito é a primeira classe, certo? Então, não se espante com isso, ele já vai direto, o aluno DV, certo? No caso, eu não estou indo direto, porque o meu tem 8, tá? Então, eu estou imaginando o seu, certo? E tem 7 classes. Então, vamos lá, senhores. Bom, só uma observação, tá? Eu mandei esse Soroban para ser avaliado no Instituto Benjamin Constant através do professor Everton, e ele falou que para os alunos de ensino médio que fazem um cálculo com números maiores em química, em física, eles gostaram de ter 8 classes, né? E aí um aluno perguntou se podia colocar outro Soroban aqui do lado. Eu falei, pode colocar outro Soroban do lado, né? Aí nós teríamos um trem Soroban, né?
punhado de soroban aqui. Você pode fazer isso, né? Porque ele é modular, né? Eu não mostrei isso, ele desencaixa, né? Mas vamos lá para o cálculo, né? Que é a parte que nos interessa. Vamos realizar o cálculo? Então, 587 mais 8.437. Vamos registrar, então, com a mão esquerda na centena da sétima classe, vamos registrar 5. Na dezena da sétima classe, vamos registrar 8. E na unidade da sétima classe, vamos registrar 2. Com a mão esquerda na quinta classe, na unidade, vamos registrar 8. Na centena da quarta classe, vamos registrar 4. Na dezena da quarta classe, vamos registrar 3. E na unidade da quarta classe, vamos registrar 7. Vamos repetir a segunda parcela na segunda e primeira classe. Com a mão direita na unidade da segunda classe, registramos 8. Na centena da primeira classe, com a mão direita, vamos registrar 4. Na dezena da primeira classe, vamos registrar 3. E na unidade, vamos registrar 7. Vamos realizar o cálculo com a mão esquerda na unidade da sétima classe e com a mão direita na unidade da primeira classe. Com a mão esquerda, nós lemos 7. Com a mão direita, nós lemos 7. 7 mais 7, 14. Apagamos o 7 da unidade da primeira classe, registramos 4 na unidade e somamos 1 imediatamente na ordem superior, a qual nós lemos 3. 3 mais 1, 4. Apagamos o 3, registramos o 4. Deslocando o nosso dedo indicador da mão esquerda para a dezena da sétima classe e com a mão direita na dezena da primeira classe, na mão esquerda nós lemos 8. Na mão direita nós lemos 4. 8 mais 4, 12. Apagamos o 4, registramos 2 e somamos 1 imediatamente à ordem superior, a qual encontra-se o registro de 4. 4 mais 1, 5. Apagamos o 4 e registramos o 5. Deslocando o nosso dedo indicador da mão esquerda da dezena da sétima classe para a centena da sétima classe e com o dedo indicador da mão direita na centena da primeira classe, com a mão esquerda nós lemos 5. Com a mão direita nós lemos 5. 5 mais 5, 10. Apagamos o 5. Registramos o 0 na centena da primeira classe e somamos 1 imediatamente na ordem superior. E tem um registro de 8. 8 mais 1, 9. Apagamos o 8, registramos o 9. Normalmente, o aluno possa ser que ele memorizou que era 500, então ele pararia o cálculo agora. Se ele não memorizou, ele vai para onde? Ele vai natural para a unidade, né? No caso, o soroban de sétima acabaria, então ele perceberia automaticamente que acabou o número. Então, o cálculo acabou. Mas vamos supor que não tivesse na sétima. Ele ia perceber que o registro aqui, ó, do número seria 0. Então, ele ia perceber que o cálculo acabou. Agora, tá vendo esse movimento de pinça que eu faço? Ou quando eu faço assim, ó? Porque eu sou vidente, né? Então eu consigo ver se a pedrinha está encostada na régua na parte superior ou na parte inferior. Mas o DV, né? Ele vai ter que usar esse movimento de pinça para saber se a bolinha está em cima e embaixo. Então ele percebe, né? Se fosse um soroban com 7 classes, acabou o número. Então acabou o cálculo.
Ou, como no exercício anterior, que tinha ainda classes, né? Ele poderia passar a mão e perceber que o registro aqui seria 0, então acabou o número. Então, 587 mais 84. Desculpa. 587 mais 8.477 deu um total de 9.024. Tudo bem até aqui? Teremos mais uma parte. Aguarde os próximos capítulos. Espero que tenha gostado. Treine bastante. Volte o vídeo, escute só o áudio fazendo os movimentos. Depois você volta o vídeo, tira o áudio e observa e narra os movimentos. Certo? Fica com Deus. Fui.